Bom dia, boa tarde, boa noite. Estarei apresentando aqui sobre o computador inteligente na matéria de circuitos digitais, o grupo 1, problema 3, na parte de implementação, tendo como grupo líder César Henrique, redator Alessandro Paola, debatedor o Marcos Vinícius e eu, o videomaker Lucas Eugênio Linto Capra. Para esse projeto, nós iremos debater os temas como flip-flops, registradores, computador inteligente e o próprio VHDL. Vamos para a introdução do nosso projeto. Primeiramente, nós precisamos entender sobre flip-flops JK e D. Primeiramente, vamos focar no nosso projeto o flip-flop D, que se resume a uma entrada com o clock, e dessa forma, quando o valor de entrada estiver dentro e o clock ativar, o valor será meio que memorizado, ficar na memória desse flip-flop. Já no JK, nós temos duas entradas, o set e o reset, J e K, que funciona de forma semelhante, porém mais complexo. Por isso, nós iremos utilizar o flip-flop D. Como um fluxograma lógico do computador para esse projeto, pensamos da seguinte maneira: o setup, load e o contador. Como setup seria o intervalo de tempo necessário para que o sinal de entrada esteja estável antes da transição do clock. Também se refere à pré-definição, como se fosse um void setup de um microcontrolador, para que ocorra as seguintes funções que o projeto quer. Só então iremos para o load, onde os sinais dados pelo void setup, pelo setup, vai registrar e fazer as suas lógicas combinacionais, memórias, etc., e desempenhar suas funções. E então, depois do load, depois de passar pelos registradores, iria para o contador, onde ele faz a contagem de forma assíncrona. Aqui está o projeto 3 apresentado, que devemos fazer. Uma rápida resumo. A ideia é que as entradas up, down, step, mx, mi, load, clear, elas sejam relacionadas ao setup, onde dentro do contador está relacionada a parte de load do nosso projeto, onde no parte de load fará tudo aquilo relacionado às funções que relacionam a lógicas de combinacionais e funções de somadores, subtratores, entre outros. Aqui está a ideia do nosso projeto para desempenhar essa parte relacionada principalmente dentro do contador, onde nós iremos dividir entre três registradores, MX, MI e o STEP. Dessa forma, as suas saídas vão entrar no contador up-down, certo? Vemos também, damos em conta os vetores 12 bits também nas entradas do contador e o clock estando presente, porque afinal de contas vai ser um contador síncrono. Lembrando também que quando o clear CLR ele estiver zero, ele irá zerar todas as entradas e então resetar a contagem. Para a parte de implementação, pensamos da seguinte maneira e desempenhamos dessa forma também. Primeiramente, eu irei falar sobre a parte de registrador geral, que é o principal passo, o principal componente do projeto todo, pois nele que se faz tudo e que pode se referir também ao load do fluxograma apresentado anteriormente. Dessa forma,
Visualizamos na entidade registrador geral, que temos as entradas de valores, saída de comparadores, valor de passo, registrador mínimo e registrador máximo. As entradas de valores e as saídas de valores se relacionam principalmente à próxima figura que estaremos falando sobre somadores e subtratores. A saída de comparadores se relacionam àqueles comparadores que queremos relacionar entre dois vetores, certo? Queremos saber se um é maior que o outro. A é maior que o B, é igual ao B ou menor que B. Temos também registradores mínimos e máximos, que são vetores, e aqueles que a gente vai salvar na memória. Na parte 2, continuando com o código, entramos na parte de arquitetura de flip-flops DES. Aqui temos o componente FFD, que é o flip-flop propriamente dito. Embaixo temos o CKDIV, que é relacionada ao clock. Essas duas foram feitas pelo professor Samaerne. Só fizemos a entrada aqui na nossa programação. E então entramos no somador BCD12 e subtrator completo de 12 bits. Este que se relacionam, pois se voltarmos, nós vamos ver que temos 3 displays, ou seja, também falamos pela codificação 12 bits que nós queremos, né? 4 bits para cada display, totalizando 12. Dessa forma, nós fazemos a operação de somador e subtrator. Na parte 3, aqui mostramos o comparador de magnitude, para comparar dois vetores em si. Depois temos registradores mínimos, valor de passo e registrador máximo. Vejamos também que na parte de entradas temos o valor MXMI, que seria a entrada de valor máximo e o valor mínimo. Load e o clear. No parte 4, aqui estamos falando sobre os sinais. É necessário para a programação desse hardware fazer os sinais que iremos necessitar para fazer as operações dentro da parte do begin, que irei apresentar seguidamente. Precisamos fazer os sinais, a declaração deles, sempre em 0, para que não haja nenhum erro durante a implementação. Dessa forma, iremos para o begin. Nós devemos fazer o port map de cada função. Desta forma, assim poderemos relacionar as funções de cada um ao registrador geral apresentado primeiramente pela entidade principal. E então iremos para o port map do flip-flop, que é a parte principal. É aqui que ocorre o port map dos flip-flops para o registrador máximo, registrador principal. Tendo em mente que a quarta entrada de variável, ele é relacionada à saída de tal função, e a quinta e última variável é relacionada à saída do registrador. Vemos que é dividido primeiramente, entre as linhas 166 e 177, QU, QD e QC, que se referem às unidades, dezenas e centenas. É aqui, por exemplo, que falamos sobre flip-flops e somadores e subtratores, que ocorrem durante a implementação. Logo abaixo, vemos o flip-flop para comparadores. E então, o valor de passo, registrador mínimo e registrador máximo.
que eu funciono da mesma maneira. Guardam os seus valores de unidades, dezenas e centenas, por bit, no mesmo vetor. E então, finalmente, apresenta-se como ficará no projeto final, as identidades finais, sendo na parte esquerda todas as entradas, saídas e sinais utilizados no programa. Na parte direita, todos os arquivos utilizados e adaptados para que ocorra a implementação do projeto. Muito obrigado por estar até aqui e tchau.